Senhora presidente, senhores vereadores, obviamente que o tema não tem como ser outro. E quis o destino, presidente Marissol, que nós estivéssemos na sala GNPTF, que leva o nome de uma das pessoas mais solícitas que eu conheci na minha vida. E que a gente imagina o que a Geni teria feito nesse período, o que estaria fazendo nesse período dessa crise, dessa calamidade, de tudo aquilo que a gente vem enfrentando nesses últimos dias. Nós ainda não temos noção do impacto dessas enchentes, nós não temos ainda noção do quanto isso vai representar para o futuro, não só de Caxias do Sul, mas principalmente do estado e das cidades que praticamente desapareceram. Se nós pegarmos Eldorado, Guaíba, Santa Teresa, Roca Salles, Mussuns, tem cidades que desapareceram praticamente inteiras e que pessoas ainda não foram resgatadas. Então existe essa situação ainda. Então a gente não consegue ainda mensurar tudo o que está acontecendo. Poderíamos aqui homenagear e ressaltar as vítimas dessa tragédia, os voluntários, os doadores, os governos, os civis, militares, as forças de segurança, enfim. O impacto que é, Tenente Cristiano, o senhor que conhece muito essa área, o impacto que é nós termos a capital do estado afetada do jeito que está afetada. O quanto isso é drástico para o estado do Rio Grande do Sul, porque as previsões são de que o aeroporto Salgado Filho deva ficar fechado até o dia 30. Isso tem um impacto econômico absurdo. Existe uma previsão de agora pela manhã de que Porto Alegre fica com 4 metros de alagamento por 25 dias. A Procergs ontem parou. A Procergs parou ontem à tarde, o que significa que notas não serão emitidas, que os sistemas de saúde podem colapsar. Esse é o impacto de nós termos a capital do estado do jeito que está hoje e sem previsão, né, de que em menos de 25, 30 dias algo possa melhorar. Então é muito maior do que a gente imagina, e a gente sabe que todos os vereadores aqui estão de cabeça, todos mergulhados, literalmente, em tentar auxiliar. Eu acredito que nenhum vereador aqui serviu tanto de fonte de informação como serviu nesse momento. Né? Todos nós somos questionados a cada segundo, a cada minuto, e muitas vezes, né, tendo que servir até para desmentir notícias mentirosas, infelizmente. Então, eu acredito que a gente tem que tentar, e Caxias do Sul vai ser, possivelmente nos próximos 30 dias, a grande referência do estado do Rio Grande do Sul para todo o mundo, não só para o Brasil. E o nosso aeroporto vai ter um papel fundamental na sequência de tudo aquilo que o estado do Rio Grande do Sul precisa entregar para a sociedade. Então nós temos que ter a real dimensão do quanto isso impacta, do quanto isso é importante e do quanto nós ainda não entendemos o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, porque, infelizmente, né, o centro econômico, o centro estrutural do estado vai ficar por 30 dias praticamente uma parte, vereador, sem resposta. Eu acho que essa é a denominação. Porto Alegre fica sem resposta para mais diversas demandas. E aí com a paralisação da Procergs ontem, esses impactos vão começar a ser sentidos em vários momentos. Vereador Rafael, seu à parte, para depois eu dar sequência naquilo que eu venho propor aqui. Vereador hoje. Felipe Grêmio Maia, eu acho que foi um dos dias mais tristes. Eu antes, quando me tornei presidente de bairro,
Antes era tão bom dormir com o barulho da chuva, né? E depois que eu me tornei presidente de bairro lá com 17 anos, eu não sabia mais o que era dormir quando chovia. Principalmente minha região ali, Cristo Redentor, que alaga muito, né? A rua ali da minha casa, enfim, Vila Ipiranga, vários desabrigados, né? Casas que estão a risco de desmoronar, ruas que caíram, né? Então nós estamos também numa aflição muito grande. Mas agora, vereador, eu fiz alguns questionamentos na reunião que nós tivemos para o prefeito Adiló agora, né, sobre a questão da saúde. É uma das coisas que mais me preocupa. E que bom que o governo federal está sensível, né, esteve aqui presente, transferiu a presidência aqui, né, os ministros estão aqui no Rio Grande do Sul. Mas uma situação principal é a saúde, vereador. Porque os hospitais da região Canoas, por exemplo, ela é referência de traumatologia para aquela região ali metropolitana, entre outras referências para aquela região. E o mais próximo é Caxias do Sul. E eu espero que a Prefeitura de Caxias, e eu não tive a resposta de hoje, que nós tivemos que vir aqui para a sessão, que nós estejamos preparados para receber esses recursos para, né, fazer hospital de campanha aqui em Caxias do Sul para essa questão de pessoas, como o surto de dengue que vai dar no futuro próximo. Agora, vereador, como é a importância do planejamento urbano? Não adianta, e é uma fala que eu tenho aqui constante, não adianta a gente entregar título, dizer que está regularizando casa. Semana passada estava comemorando no Galópolis ali, na Altos de Galópolis, a regularização fundiária. Mas a gente não pode entregar um título de moradia sem planejamento urbano para as pessoas. Isso é Brasil afora. Não, é o Brasil inteiro que a gente tem que ver. E claro, paralelo a isso, as equipes da Defesa Civil e das pessoas preparadas para essa situação. Porque se não tivesse essas pessoas voluntárias, e principalmente essas pessoas aí que de barco, a moda louca, né, fizeram salvar, eu não sei o que seria o desastre. Milhares e milhares de pessoas morrendo afogadas no nosso estado do Rio Grande do Sul. Obrigado, vereador. Vereador Rafael, o senhor, sem a gente ter combinado aí, o senhor falou em planejamento urbano, e é isso que eu me proponho a trazer aqui hoje. Eu acredito que nós temos que aproveitar esse triste momento para pensar lá na frente. O que não foi feito ainda, e nós temos algumas pesquisas feitas no gabinete ou informações que a gente colheu de outros lugares, de ações que infelizmente ou felizmente, né, elas precisam ser tomadas e precisam ser pensadas e executadas como prioridade em várias situações, em várias alternativas. E a gente traz aqui alguns exemplos, pode ir passando, Cleber, por favor, de algo que a gente não deve mais entender que é distante da gente. Nós temos que entender que é algo que precisa ser feito e que tem que estar presente nos debates. Nós temos que enxergar isso como sensibilidade social, porque o que acontece aqui em Caxias do Sul, né, o que acontece aqui na região da Serra, tem um impacto na região metropolitana, tem um impacto no Vale do Taquari, e vai ter um impacto muito grande aqui na cidade. A gente teve aqui o risco de da represa, né, estourar, não suportar o volume. Nós sabemos o que está acontecendo em Galópolis, né? Vamos ter praticamente metade do bairro condenado, que é o que está se desenhando, infelizmente. Então nós temos que pensar fora daquilo que está sendo feito, porque o que está sendo feito até hoje não está dando mais certo. Então nós temos que ter exemplos de outros lugares do mundo que têm um impacto muito maior que aqui e que a gente possa começar a trazer isso para Caxias do Sul. O vereador Zanquim sempre fala muito dos Estados Unidos, porque tem seu filho morando lá. Tem exemplos aqui, eu vou passar de forma até rápida, depois esse material fica à disposição de quem quiser, do que vem sendo feito de prevenção nos Estados Unidos, e acredito que no país mais... Como é que eu posso usar esse termo? O país que mais construiu nos últimos anos, que é a China, e como a China vem trabalhando para lidar com esse avanço dessas enchentes, esses desastres que são proporcionados muitas vezes porque a água não tem para onde correr. Na sequência, uma declaração de líder, senhora presidente. Em declaração de líder, segue vereador Felipe Gremel-Maier, bancada do MDB. Então, nos Estados Unidos, nós temos essa questão, pode passar, da utilização dos GPS, né? Tem a questão dos sensores também. Não vou entrar especificamente em cada um, porque precisaria aqui de 30, 40 minutos para ficar falando todo esse tema. Mas eu vou pegar alguns em específico.
E alguns exemplos que a gente conseguiu captar, inclusive da utilização, e estão sendo chamadas de cidades esponja. Pode passar, por favor. Aí. Aqui tem alguns exemplos, né, de parques alagáveis, a questão de telhados verdes, que já em algumas habitações já estão acontecendo. E, inclusive, além dos parques alagáveis, que são áreas de lazer que são utilizadas do dia a dia da comunidade, quando acontecem esses eventos climáticos, esses espaços acabam recebendo água e ela não atinge terrenos, ela não derruba casas, ela não faz aquela abordagem violenta que a água acabou fazendo aqui, inclusive, né, com praças que servem de piscina para esses momentos mais tensos e que vai ser cada vez mais comum, né? Diversos cientistas, diversos meteorologistas vêm trazendo isso. Peço uma parte. Essa questão vai ser cada vez mais comum, esses eventos climáticos vão ser cada vez mais comuns no mundo inteiro. Pode passar, Clever. Tem alguns exemplos da China aqui. A China tem feito a função inversa, né, daquilo que estava sendo construído e hoje está retornando a alguns parques, e isso nós vamos ter que pensar de uma forma muito rápida, muito breve, porque se de setembro a agosto do ano passado para cá já foram 3 eventos pesados, e esse foi o pior de todos, é só a gente ver o que aconteceu no Vale do Taquari, né? Mal se recuperaram do primeiro, já passaram por mais 2. Né? Então nós temos que começar a pensar como sociedade no avanço dessas políticas públicas e que são fundamentais para que isso venha a acontecer. Vereador Fontinel, sua parte, depois eu dou sequência. Obrigado, vereador Felipe, pela parte. Eu parabenizo o senhor pela matéria importante que o senhor está trazendo aqui. E, bem rapidamente, o que eu queria dizer é o seguinte: o que aconteceu no nosso estado, ele é um sinal de alerta para o governo do estado do Rio Grande do Sul entender que a Serra Gaúcha precisa ser o centro das atenções daqui para frente em termos de investimentos e tecnologia para evitar esse tipo de coisa. Por quê? Porque toda a água que cai na Serra Gaúcha termina na Grande Porto Alegre. Ou seja, eles estão alagados, eles estão naquela situação terrível, aquelas cidades foram perdidas. Por quê? Porque a água desceu daqui para lá. Se nós tivéssemos investimento, como o senhor está dizendo, aqui na Serra Gaúcha, para evitarmos que essa água chegue lá, não estaria acontecendo o que está acontecendo. Então, acho que é a hora do governo do estado virar os olhos para a Serra Gaúcha. Obrigado, vereador Felipe. Obrigado, vereador Fontinel. Eu acho que essa vai ser uma responsabilidade dividida entre todos os entes, né? Não tem saída. O município precisa fazer algumas ações internas, o estado precisa pensar no impacto que vai ser regional e o governo federal precisa entender isso como uma política de estado, porque não é só no Rio Grande do Sul. Nós estamos vivendo isso agora, mas Santa Catarina já teve eventos, Paraná já teve e outros estados. São Paulo tem muito desses eventos também, então nós temos que começar a pensar. Aqui está um outro exemplo da China, de como era uma cidade antes, depois foi criado o Parque Alagável, como ficou, né? E nós temos que estar preparados para esses impactos de mudança de geografia também, feitas pelo poder público e iniciativa privada. Pode passar, Clever, por favor. Aqui é como fica, né, um parque alagável na China também, tem mais exemplos aí, pode passar. Esse é um exemplo na Dinamarca, que é uma área de lazer que recebe grande quantidade de água e amortece os volumes de água. Então, eles acabam sendo distribuídos de uma forma mais calma, evitando com que as cidades sofram o impacto que a gente viu sofrer aqui. Outro exemplo na Alemanha, né? A Alemanha tem o telhado verde em prédio de escola, e isso também é algo que precisa ser pensado, e a gente não pode imaginar isso como algo impossível, algo distante, porque está acontecendo. E nós estamos aqui hoje só sofrendo as consequências do clima, enquanto esses países já se prepararam e se preparam para essas situações todas. Esse aqui é um outro exemplo da Holanda, né? E todo mundo, quem conhece a Holanda, sabe a quantidade de canais que existem na Holanda. Então a Holanda se prepara muito, nós temos que buscar esses exemplos. Aqui é uma quadra da praça em Rotterdam também, que se prepara e preparou para esses eventos climáticos. Deixa eu ver, passar aqui rapidinho para poder apresentar todos os exemplos. Vereador Lucas Gil, depois eu troco de assunto.
Obrigado, vereador. Na realidade, o meu tema também era muito semelhante. Hoje nós vamos falar muito sobre esses impactos, mas esses exemplos que já estão há muito tempo acontecendo pelo mundo afora. Em Tóquio, por exemplo, os telhados verdes, né, e os jardins nos prédios chegam a reduzir a temperatura da capital de 2 a 3 graus, inclusive, né, aumentando a umidade do ar e melhorando a qualidade do ar naquela localidade. Então, são União, vamos dizer, alternativas que nós podemos implementar, principalmente nas grandes cidades, né, haja visto o impacto aí na vegetação que nós estamos causando. Era isso, obrigado. Obrigado, vereador Lucas. E só para fazer referência, vereador Fantinel, que nós debatemos agora há pouco, tentem pesquisar bons exemplos no Brasil e vejam a dificuldade que é encontrar. Tentem pesquisar e vejam a dificuldade que é encontrar situações preventivas no Brasil. Se me permite uma parte, vereador. Porque é muito raro. É muito raro. E aí a gente acaba sempre vivendo tragédia em cima de tragédia e elas vão ser cada vez mais frequentes. Então nós temos que começar a mudar essa visão, nós temos que começar a pensar lá na frente, ou pensar ontem, né? Porque as coisas já aconteceram, estão acontecendo e a gente está vivendo isso hoje. E para que a gente não consiga viver coisas piores, ontem eu assisti a entrevista de um prefeito, não me lembro que município é, não me lembro se é Sinimbu ou outro ali naquelas proximidades, dizendo que ele vai retirar a cidade do lugar. Ele vai sair com a cidade. Vocês imaginem o impacto que isso é, retirar uma cidade inteira e levar uma cidade de 3, 4 mil habitantes, tu retira. Como é que tu vai retirar Lajeado lá de onde está Lajeado? Não tem como retirar Lajeado. Não tem como tu retirar Venâncio Aires, Eldorado. Tu precisa pensar diferente. Vereador Lucas, depois eu vou concluir. Obrigado, vereador Felipe. De fato, dias pesados nós vivemos, né? O clima é complicado. Falava com a vereadora Estela sobre a questão da saúde mental. Ela preside à frente. É uma outra discussão que nós vamos ter que ter entre... As pessoas saem muito adoecidas, né? As famílias, pensem em Porto Alegre, os socorristas, os nossos servidores que estão trabalhando ininterruptamente, né? Mas, vereador Felipe, grande parte dos prefeitos da nossa cidade saíram dessa casa. E eu acho que nós precisamos fomentar, falava para o vereador Fiuza, nós precisamos fomentar uma discussão de médio e longo prazo para Caxias. Não é uma coisa de 5 anos, não são 100 milhões, nós estamos falando de bilhões da nossa cidade, que precisarão ser investidos, por exemplo, em remoção. Regularização, reurbanização e remoção, porque as projeções climáticas informam que esse problema vai permanecer aqui no Rio Grande do Sul por longo período. Então, são investimentos pesados, vultuosos por longo tempo. E essa casa precisa estar pensando. Não é para o próximo governo, são dezenas de governos que vão ter que fazer sucessivos investimentos, pensando na questão de infraestrutura, enfim, de habitação. Então, parabéns o senhor, né, que está iniciando esse debate por ter aí o protagonismo no grande expediente, mas é um debate para todos nós, com muita responsabilidade, com muito recurso e objetivo final, que é salvar vidas. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador Lucas. E para concluir, eu quero agradecer aos apartes, e acho que esse tema a gente vai ter que voltar muitas vezes. Eu quero só alertar e chamar a atenção para a quantidade de fake news que foram criadas nesse período, amedrontando as pessoas, tirando pessoas que estavam jogadas de cabeça no processo. O chefe da Casa Civil ter que sair e gravar um vídeo para explicar que as doações não estão sendo tributadas na divisa do estado do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Tem que parar o trabalho para ir lá dizer que é mentira. Aí tem que ir lá o chefe da brigada ter que ir lá, subcomandante, dizer que os jet skis não estavam sendo multados, que não estavam sendo proibidos de entrar na água. Gente, é um negócio impressionante que eu não tenho nem palavras para descrever o que essas pessoas estão fazendo de desserviço para a cidade. E mais que isso, as pessoas que estão indo lá, ontem eu fiz um vídeo sobre isso, estão indo lá no aeroporto para assistir pouso e decolagem, para assistir helicóptero chegar. Vocês não têm noção de como é que está o trânsito lá e a dificuldade que os amarelinhos estão passando para regularizar o trânsito, e as pessoas indo lá para assistir os aviões chegarem no aeroporto. Pessoas indo a Galópolis para fazer foto e fazer vídeo. Quem não vai para trabalhar, fica em casa ou não vai atrapalhar.
Eu não sei se é pior ou mais desumano quem está indo lá para atrapalhar ou quem anda de boia para esculachar as pessoas que estão sofrendo no meio da inundação. Eu não sei quem é pior. Se usar de demagogia no momento desses para andar e brincar com a situação das pessoas andando de boia no meio da inundação, ou ir lá em Galópolis fazer vídeo para fazer foto e postar nas redes sociais, ou fazer fake news e mentir para as pessoas. E criar, inclusive, perfil falso do governo do estado para receber Pix. Eu não sei quem é pior. Essas pessoas que já morreram, as que ainda estão ilhadas e as que precisam de ajuda, não merecem isso que essas pessoas estão fazendo. Me desculpa. Entrar com boia em enchente para ofender alguém é, no mínimo, desrespeito com tudo que está se passando no estado do Rio Grande do Sul. Obrigado, senhor presidente. Declaração de líder da bancada do PSDB.